Fundada em 6 de abril de 1830 em Fayette, Nova York, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que se tornou conhecida como a Igreja dos Mórmons, foi fundada por Joseph Smith Jr., que 10 anos antes, na primavera de 1820, disse ter tido uma visão de Deus e Jesus Cristo em uma floresta próxima à sua casa. Eu sou David Mota e esse é o Fora do Ar Podcast, um canal de entrevistas que traz agora uma série de curiosidades sobre os Mormons. E se você quer saber um pouco mais, é só se inscrever agora em nosso canal, deixa seu like. E vamos lá para mais conteúdo e informação. Joseph Smith Jr., filho de Joseph Smith Sr. e Lucy Mack Smith. Ele tinha mais 7 irmãos, os dois mais conhecidos eram Alvin Smith e Hiram Smith. Joseph Smith, filho de uma família cristã, né, que frequentavam igrejas cristãs, ele ouvia muitas pregações entre várias igrejas e, e vendo que eram várias igrejas falando do mesmo Deus, coisas bem diferentes umas das outras. Então ele teve muita dúvida sobre isso e resolveu perguntar a Deus, né? Ele se afastou de sua casa em uma manhã de primavera e em um bosque, né, uma floresta próxima à sua casa, ele orou a Deus para saber qual das igrejas, qual era a vontade realmente de Deus, né? E então ele conta que nesse momento, enquanto ele estava orando, em suas palavras ele diz: enquanto eu estava orando, vi uma coluna de luz cair sobre minha cabeça, que descia gradualmente. Quando essa luz desceu sobre mim, vi dois personagens cujo resplendor e glória desafia qualquer descrição. Pairando no ar acima de mim, um deles disse, chamando-me pelo nome: esse é meu filho amado. Ouve-o. Nesse momento, Deus apresentou a Joseph Smith o seu filho, Jesus Cristo, em qual Joseph Smith perguntou a ele qual das igrejas que existia era realmente a correta. E foi respondido a ele que nenhuma das igrejas que existiam naquele momento era correta, que os homens pregavam, né, falavam com suas bocas, mas seu coração estava cheio das coisas do mundo. Portanto, Joseph Smith foi chamado para restaurar a igreja primitiva, a mesma igreja que Jesus Cristo tinha fundado quando esteve aqui na Terra, né? Uma das coisas que muitas pessoas acreditam é que Jesus Cristo saiu da Terra e não deixou nenhuma igreja, né? Tem muita gente que fala isso, mas Joseph Smith e a Igreja de Jesus Cristo, né, os ensinamentos que existem na igreja, falam que Jesus Cristo ele formou uma igreja enquanto esteve aqui. E ele chamou apóstolos, chamou profetas, e ele chamou bispos, evangelistas e mandou que as pessoas fossem pregar o evangelho pelo mundo, né, saindo de dois em dois. E assim a igreja fez da mesma forma, né? Joseph Smith fundou a igreja lá em 1830 e mandou missionários para todos os estados ali dos Estados Unidos e depois, claro, isso se passou para o mundo inteiro. Mas a história não foi assim tão simples, né? Joseph Smith, depois dos 14 anos, depois de ter tido essa visão e falar para as pessoas que teve essa visão, ele foi muito perseguido, né? E aí ele teve que lutar aí contra pessoas que estavam contra, né, contrárias às crenças dele, ao que ele dizia, né, ter sido revelado. Então Joseph Smith ele prosseguiu durante 10 anos numa preparação para que ele pudesse realmente restaurar a igreja, para que ele pudesse fundar, iniciar realmente a igreja de Jesus Cristo na Terra. Nesse tempo, ele teve a visita de Moroni, né? E Moroni visitou ele algumas vezes, preparou ele por alguns anos, até informar para ele onde estavam escondidas as placas de ouro, em que estava escrito o Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon estava escrito nessas placas de ouro em egípcio reformado, né? E aí, então, através de revelação, ele foi traduzindo essas placas de ouro do egípcio reformado para o inglês. Inicialmente com a ajuda de Martin Harris, né? Depois, com um período de tempo em que Martin Harris passou com ele, Martin Harris ele precisou tentar provar à família que estava fazendo um trabalho realmente de Deus. E então ele levou 116 páginas dessas para que a família dele pudesse ver. E assim, Martin Harris perdeu 116 páginas dos manuscritos do livro de Mormon. E essas 116 páginas, elas não existem no livro de Mormon hoje por causa dessa perda. Passou-se algum tempo em que foi paralisada a tradução por causa da perda dessas placas, então Joseph Smith retomou
já casado com Emma Smith, ela começou a ajudar ele, e depois Oliver Cowdery o ajudou até o final do livro de Mormon para que ele pudesse ser traduzido. Até que passasse todo esse período de 10 anos, toda a perseguição. Joseph Smith também foi muito perseguido porque, como as pessoas souberam que ele estava com placas de ouro, pessoas queriam roubar, né, as placas por saberem que elas eram de ouro. Então, houve muita perseguição, Joseph Smith teve que passar por muita coisa mesmo, tanto perseguição de pessoas que queriam as placas, como perseguição religiosa mesmo, né, das outras religiões que não acreditavam nas coisas que ele dizia. E no início do vídeo eu falei sobre Moroni, né, como se ele fosse uma pessoa muito conhecida por todas as pessoas, mas Moroni foi um ser celestial que visitou Joseph Smith em 21 de setembro de 1823, 3 anos depois da primeira visão, a visão que ele teve de Deus e Jesus Cristo. Qual a missão desse Moroni? Moroni, conhecido pelos membros da Igreja de Jesus Cristo como o Anjo Moroni, veio visitar a Joseph Smith para informar a ele onde estavam escondidas as placas de ouro, como eu tinha falado, as placas de ouro que estava escrito o Livro de Mormon. Então, quem seria Moroni? Moroni, na verdade, ele é filho do profeta Mormon, que é falado no Livro de Mormon. E esse profeta Mormon, ele não foi quem escreveu o Livro de Mormon. Ele, na verdade, ele fez uma junção de todos os livros dos profetas que existiram naquelas épocas, né, desde o início do Livro de Mormon, todos os profetas, ele juntou todos os escritos deles, e ele fez essa junção, foi escrevendo, fazendo, vamos dizer, um resumo de tudo o que foi escrito, e finalizou o livro. Quando ele finalizou o livro, entregou a seu filho Moroni, porque ele já estava no final da vida, entregou seu livro Moroni, que também escreveu um livro chamado Livro de Moroni, lá no Livro de Mormon. Juntou tudo isso e guardou, né, escondeu. Ele escondeu isso por muito tempo, né, deixou escondido por muito tempo. Moroni, claro, depois morreu e passando-se muitos anos depois, quando Joseph Smith já teve aí essa primeira visão e veio receber a visita de Moroni para conhecer as placas, para conhecer o que estava escrito nessas placas e traduzir o livro de Mormon e trazer, né, à tona aí esse livro com essas histórias desses antepassados. Apesar de Joseph Smith se dizer um profeta de Deus, ter recebido revelações e visões e ter traduzido o livro de Mormon, ele não teve a vida lá muito fácil. Joseph Smith ele sofreu perseguição durante toda a sua vida, depois do momento em que ele disse ser um profeta de Deus. Os membros da Igreja de Jesus Cristo naquela época, junto com Joseph Smith, viviam um verdadeiro êxodo, né, como eu já tinha falado. Quando Joseph Smith pregava o evangelho e mandou missionários, né, pregar o evangelho em outros estados dos Estados Unidos, as pessoas que acreditavam naquela pregação, elas não ficavam nas suas próprias cidades. Quando elas acreditavam naquela pregação, a crença era tanta que elas saíam das cidades, o estado onde elas moravam, e ia se juntar ao grupo de membros da igreja, né, os Mormons, ou santos dos últimos dias, como eles se denominaram desde o início da igreja. Os santos se reuniam e cresciam cada vez mais. E então, eles foram formando cidades e a cada momento que eles cresciam, os governantes eles não gostavam disso, eles temiam a quantidade daquele povo que estavam se juntando. Então, eles perseguiam e expulsavam dos lugares onde eles ficavam, eles moravam, né? Eles construíam suas casas, construíam escolas, chegaram a construir um banco. Joseph Smith criou um banco. Esse banco ele não deu muito certo, faliu, e Joseph Smith foi muito criticado por causa disso. E, na verdade, Joseph Smith ele passou por tantas situações que para qualquer um de nós talvez poderia desistir facilmente, né, para negar a sua fé. Joseph Smith ele prosseguiu e ele tinha a intenção de levar nesse êxodo todos os membros da igreja para um lugar chamado Sião, né? Ele viu que ele iria chegar numa cidade, assim como Moisés levou o povo de Israel, né, para Israel e tudo mais, para Sião, e, e reuniu o pessoal lá, fugiu lá do Egito e tudo mais. Joseph Smith iria levar esse povo para morar em um lugar onde eles pudessem ter paz, onde eles não teriam mais perseguições e tudo mais. Então, a intenção de Joseph Smith era realmente fazer isso, né? Então, ele foi e seguiu com o povo dele, mas ele, com todas essas perseguições, esse trabalho se tornou cada dia mais difícil e até mesmo impossível, pois Joseph Smith, nesse período, foi algumas vezes preso sob as acusações de tumulto, desordem, traição e também do uso de pedra de evidência. É isso mesmo. Então, na verdade, todas essas acusações, ela
pelo acúmulo de pessoas, né, a quantidade de pessoas que estavam cada vez mais crescendo no grupo de Joseph Smith, na Igreja de Jesus Cristo, se tornando aquele grupo grandioso de Mormons que parecia inimigo do Estado, né, porque os governantes estavam cada vez mais preocupados com a quantidade de pessoas que estavam se juntando, como eu já falei. E você deve estar se perguntando, pedra de evidência? É, exatamente. Essas pedras de evidência, elas estavam junto das placas de ouro que continham o livro de Mórmon. Quando Joseph Smith recebeu as placas de ouro, né, reveladas pelo anjo Moroni, junto dessas placas, ele encontrou, na verdade, essas placas dentro de uma caixa, né, no Monte Cumorah, que haviam algumas coisas dentro. E uma dessas coisas eram as pedras de evidência, que essas pedras conhecidas na Igreja de Jesus Cristo pelos membros são chamadas de Urim e Tumim. Certo? O Urim e o Tumim, eles ajudavam Joseph Smith a conseguir fazer a tradução, certo? Era uma pedra de evidência realmente, né? O que elas faziam era ajudar ele a conseguir ler as placas que estavam em egípcio reformado para o inglês. E assim Joseph Smith conseguiu fazer a tradução, né? E essa essa história de pedra de evidência, ela não era muito bem aceita pelas pessoas, né? Por todas as pessoas que não acreditavam na igreja, na verdade. Então, o que eles faziam era acusar e tentar fazer com que Joseph Smith fosse preso, derrotado de alguma forma, com que os membros da igreja, que a igreja fosse dissipada, não existisse, né? Então, por isso existia todos esses tipos de perseguições e por isso que ele foi algumas vezes também preso. E em uma dessas vezes, na verdade a última vez, ele foi preso na cadeia de Carthage, Illinois. E nesse tempo, ele foi preso junto com seu irmão Hiram Smith, John Taylor e o irmão Willard Richard. E foi exatamente lá, na cadeia de Carthage, Illinois, que no dia 27 de junho de 1844, uma turba de mais ou menos de 150 a 200 homens invadiram a cadeia de Carthage, subiram as escadas e foram até a sala onde Joseph Smith estava com seus irmãos. E eles dispararam diversos tiros. O primeiro a ser atingido foi Hiram Smith, e já caiu morto. Joseph Smith correu para a janela e também recebeu um tiro no peito e outro nas costas, e caiu ao chão. John Taylor ele recebeu 4 tiros. Um deles bateu num relógio que estava no seu bolso, e assim ele escapou. Apenas o irmão Willard Richard não sofreu nenhum ferimento. E dessa forma, Joseph Smith foi assassinado na cadeia de Carthage. Ele tinha passado por diversos tipos de tribulações, de perseguições, já tinha passado por outras prisões e também já tinha sido jogado piche em seu corpo todo com penas. Era algo que eles faziam naquela época. Então Joseph Smith ele viveu de acordo com o que ele acreditava e pregava, de ter recebido a revelação de Deus e Jesus Cristo e ter sido chamado para restaurar o Evangelho de Jesus Cristo na Terra, traduzir o livro de Mórmon e trazer para as pessoas o caminho que podem levá-las a chegar à presença de Deus, a voltar para o céu, como é uma ideia de todas as pessoas e de várias religiões que se seguem por aí. No meu vídeo anterior, um dos comentários que uma pessoa deixou lá falou o seguinte comentário: essa igreja não aceita, o profeta foi preso e morreu na cadeia. Pessoal, na verdade, assim, se a gente for parar para pensar, e para quem leu a Bíblia, quem lê, e quem puder ler, ou apenas dar um Google aí, pode saber que Daniel, Pedro, Paulo, Tiago, João Batista e até mesmo Jesus Cristo, eles foram presos, né? E cada um com acusações diferentes, com diversas acusações, muitas vezes que a gente acredita, na verdade, que todas elas eram acusações falsas. Então, essa coisa de dizer que a igreja é ou não é duvidosa, porque o profeta morreu na cadeia, porque ele foi preso, porque ele foi acusado disso, aquilo, outro, acusações são acusações, né? A gente, até hoje também, a gente não pode saber exatamente como seria o julgamento dele, porque, no caso, uma turba, como a gente falou, de 150 a 200 pessoas entraram, invadiram e, e assassinaram Joseph Smith dentro da cadeia. Então, ele viveu de acordo com o que ele pregava, de acordo com o que ele acreditava, né. E isso foi algo doloroso, isso foi algo que trouxe para as pessoas que seguiam ele naquele tempo, e que seguiam não ele, mas a crença
que ele pregava trouxe muita dor. O seu velório teve mais de 10.000 pessoas e o seu velório não foi feito exatamente com o seu corpo. Olha só, o velório foi feito com um caixão que continha dentro sacos de areia. Por que isso? Porque eles tinham medo de que os seus inimigos viessem tentar roubar o corpo, ou fazer alguma coisa, violar, né, o seu corpo durante o seu velório. Então, essas pessoas elas fizeram dessa forma. Ele inicialmente foi enterrado embaixo do chão da sala de uma casa que estava sendo construída e as pessoas não puderam achar. Dias depois, eles exumaram o corpo e colocaram realmente no lugar da família Smith, né, no lugar apropriado para a família Smith. Então, assim, para que você possa acreditar em Joseph Smith, para que você possa acreditar, para que as pessoas possam acreditar no livro de Mórmon, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, não é algo tão fácil. Claro, não é algo tão simples. É uma igreja que ela tem sido perseguida desde o seu início e ela tem várias acusações que as pessoas procuram e buscam na internet. Esses vídeos, essas pessoas que falam na internet, muitas vezes elas procuram as coisas mais eh, eh, polêmicas, eh, elas procuram as coisas mais negativas, para que possam convencer a maioria das pessoas que puderem a não acreditar que é verdadeiro. Claro, quando os membros da igreja ou os missionários visitam as pessoas e pregam sobre o livro de Mórmon, sobre a igreja ou sobre Joseph Smith, eles pedem apenas que as pessoas façam uma oração a Deus. Eles dizem: olha, a gente não precisa convencer você de que isso é verdadeiro. Você precisa apenas ler, orar e perceber o que você vai sentir, né? E muitos deles, e muitos dos membros da igreja, eles têm relatos bem espirituais sobre a leitura do livro de Mórmon, sobre milagres que aconteceram em suas vidas, mudanças espirituais que aconteceram em suas vidas, que fizeram com que eles realmente acreditassem que essas coisas são verdadeiras. Então, quando a gente vai criticar a crença, ou Mormons, ou pessoas, os cristãos, os evangélicos, os candomblecistas, acho que é assim que é chamado, as pessoas do candomblé ou qualquer outro tipo de religião. A gente precisa, primeiramente, conhecer aquela religião. E, na verdade, a gente precisa não criticar. A gente precisa fazer uma coisa que a Igreja de Jesus Cristo ela também ensina, que está em um dos seus 13 regras de fé. É isso mesmo. Na Igreja de Jesus Cristo existe um pequeno livro, um pequeno texto que é chamado Regras de Fé. E uma dessas regras de fé dizem que pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Isso significa liberdade religiosa, né? É algo que a igreja prega muito fortemente, para que as pessoas sejam livres. Talvez porque no início ela realmente não teve essa liberdade. Falando ainda sobre as diversas acusações que Joseph Smith e a Igreja de Jesus Cristo receberam e recebem até hoje, uma delas é a poligamia, um assunto polêmico que vem seguindo até hoje, né? Por quê? Porque as pessoas veem um caso que elas podem bater cada vez mais forte, né? E essa poligamia como é que acontecia? Naquela época, quando as pessoas se reuniam, os mormons se reuniam em grupo, formando cidades e tudo mais, eles todos se reuniam num lugar só, né? E aí o que acontecia assim como eu falei que Joseph Smith foi morto, muitos membros da igreja foram mortos, existiam guerras realmente eh, físicas, né, guerras de verdade, com armas de verdade, e que muitos homens iam guerrear e tentavam proteger as suas famílias, proteger as suas terras, proteger as suas casas, lutar pela sua religião, pela sua crença. Então o que acontecia? Muitos desses homens eles morriam e muitas vezes muitas mulheres elas ficavam viúvas sem condições de sobreviver. E então, Joseph Smith diz ter recebido uma revelação para que ele pudesse realmente fazer algo que era, eh, alguns homens, não só ele, mas alguns homens que eram mais abastados financeiramente, eles podiam, pegar essas mulheres, essas famílias, para cuidar delas, né. Então Joseph Smith tinha algumas mulheres que ele cuidava, né. Também vários outros homens, eles praticavam esse caso de poligamia. E isso foi, encerrado na igreja, né. Existe um manifesto, falando sobre, o encerramento disso na igreja. E quando isso foi encerrado na igreja, na verdade o que aconteceu, teve muitos membros que não gostaram de encerrar isso. E aí o que aconteceu foi que, a partir daí foi que veio os dissidentes, foram que as pessoas começaram a sair da igreja para formar outras igrejas.
né? E então muitas pessoas que não aceitavam as coisas que eram as modificações da igreja, as revelações que eram sempre atuais, elas saíam da igreja por alguma razão. E muitas outras religiões, elas continuaram com isso por anos e anos. E aí fez com que a igreja, até hoje, seja acusada de que existe ainda essa poligamia. Agora, gente, qual o fundamento disso? A gente sabe que na Bíblia mesmo, Salomão, ele praticou a poligamia. Houveram várias outras coisas referentes a isso, né? Se está certo ou se está errado, isso vai depender muito do entendimento de cada um, da crença de que realmente Joseph Smith recebeu ou não recebeu essa revelação para que isso acontecesse. O fato é que isso acabou e que realmente não existe hoje na igreja, em lugar nenhum no mundo, essa prática de poligamia. E esse é mais um vídeo que a gente vai encerrando, falando sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meu papel aqui é apenas falar o que eu aprendi e convivi, né, durante o tempo em que eu passei na igreja e os estudos que eu fiz durante todo esse tempo.